tem a questão de 2 anos atrás, uma etnia foi varrida do mapa de novo com gripe, sabe? No começo desse ano, o povo Ianô, que era um tronco dos Yanomami, foram exterminados por um grupo de garimpeiros. E o governo sabe disso, sabe? Ele pode dizer que não sabe, mas ele sabe, ele foi comunicado disso e não aconteceu nada. Os caras estão fazendo garimpo lá, sabe? Eu como brasileiro, você como brasileiro, você não pode pegar 1 grama de minério nenhum do solo. Agora vem os estrangeiros, eles podem tudo. Por quê? Porque eles pagam propina. Eles pagam, eles têm lobby para quê? Para dar milho para os porcos que estão lá no Congresso. Eu trabalho com a questão indígena, na verdade, eu faço um estudo com os indígenas, né, da agricultura tradicional e da medicina. Então, com eles eu aprendi a plantar, a produzir os alimentos saudáveis, né, fazer agrofloresta. Com eles eu comecei a aprender a medicina que cura o espírito e o corpo, e não só um paliativo da doença, né? Então, a partir do trabalho com eles, foi que eu digo que eu comecei a fazer a faculdade, a universidade, a academia. A minha academia é a aldeia, na verdade. Você era a academia formal tua era agronomia? Eu comecei com agronomia, né, mas chutei o balde porque ia ser um bom vendedor de agroquímico. Né? E o meu objetivo era justamente produzir alimento saudável, que te desse força, te desse saúde, e não que te adoecesse como 99% dos alimentos produzidos no Brasil são. E o que é mais agravante ainda, todo esse alimento biocida, vamos dizer assim, ele é subsidiado pelo próprio governo, que diz que pensa na população. É mentira isso. Por que então não subsidiar um alimento saudável, como a agroecologia, o orgânico, o biodinâmico e tal? Não, mas eles preferem subsidiar o veneno. E com os indígenas eu aprendi que não precisa disso. A própria floresta te traz tudo, a própria floresta te dá o alimento, ela é o mercado, sabe? E hoje em dia a maior dificuldade para o indígena está sendo justamente produzir esse alimento saudável, porque o Estado trata ele como um incapaz, como um tutelado do Estado. Para ele plantar um pé de planta, ele tem que pedir autorização para a FUNAI. Para ele criar um animal, ele tem que pedir autorização para a FUNAI. E a FUNAI vai falar não, como sempre fala. Nem o território indígena é dele, é da União. Os que estão na FUNAI hoje em dia para vamos dizer assim, para se aposentar, não fazem nada, na verdade. Por isso que todo ano o subsídio da FUNAI é diminuído, porque não tem um projeto feito para as aldeias. Por quê? Porque eles estão dentro da zona de conforto. E o indígena que se foda. Essa que é a realidade. O Estado trata o indígena assim há 500 anos, desde a invasão. O subsídio para a agricultura, não chega na autossuficiência, na sustentabilidade. O subsídio para a agricultura no Brasil fica no lobby das grandes corporações que estão lá dentro do Congresso, obrigando os governantes a receber as propinas para liberar as leis para o agrobusiness, vamos dizer assim. E o que o agronegócio faz? Produz cana, produz soja, produz milho, tá? Que são, o que é esse alimento? Esse alimento é para produzir indústria, não é para produzir alimento. Quem bota comida na mesa do produtor, do brasileiro, do consumidor, são os pequenos e os médios, tá? E esses não têm subsídio do governo. E a agroecologia, a agrofloresta que é praticada em algumas aldeias, porque o território dos indígenas já está sendo devastado pelo agronegócio. Tá? É muito mais fácil um plantador de soja conseguir autorização para plantar em terra indígena do que o próprio indígena fazer a sua agrofloresta. Ele não consegue, a FUNAI não libera, o governo não deixa. E com esse governo biocida que nós temos hoje em dia, aí é que a coisa piorou mesmo. Agora, esse governo tem uma coisa boa, tá? O indígena sabe que esse governo é inimigo. Ele sabe que esse governo quer destruir o indígena. Então ele sabe como se colocar.
Porque há 500 anos todos os governos vinham e falavam, não, nós vamos te ajudar, e nenhum ajudou. E o indígena ficou esperando até hoje esse auxílio patriarcal, vamos dizer assim. Então ele sabe que esse governo é inimigo. Então isso é bom você saber que tem um inimigo na tua frente, né? Do que um falso amigo, que foi o que eles viveram até hoje. Então o que acontece com a agricultura deles? Não chega. Eu vou dar um exemplo do povo Sateré-Maué, tá? O povo Sateré-Maué é o povo Guaraná. O Guaraná Antártica que a turma bebe por aí, foi o povo Sateré-Maué que domesticou, é uma trepadeira, tá? O que o povo Sateré-Maué faz hoje em dia? Eles exportam óleo de copaíba, óleo de andiroba, óleo de castanha, o próprio Guaraná, tá? Eles exportam para a Europa. Por quê? Porque a Anvisa não reconhece esses produtos aqui. Por que ele não reconhece? Porque ele diz que não tem pesquisa no Brasil. O mundo inteiro já pesquisou isso daí. O mundo inteiro já provou isso daí. Tá? E aqui no Brasil eles não podem sequer mandar pelo correio aqui para Curitiba. Todo o óleo que eu recebo é alguém que me traz. Porque não pode mandar porque é proibido. Agora, para mandar para fora, para o europeu, para o norte-americano, pode. Quer dizer, a gente continua a viver no feudo, sabe, institucional. E isso é há 500 anos. É o Brasil colônia ainda. A gente é Brasil colônia. A gente produz cana, soja, milho, para quê? Para as grandes indústrias, para quê? Para engordar porco na China, sabe? Para depois os caras comer lá. Sabe? A gente virou, para variar um pouquinho, a grande produção primária, sendo que a gente tem tecnologia para tudo. A agrofloresta que é praticada na Amazônia, gente, é de ponta isso. Toda a floresta no Brasil era cultivo indígena, toda a floresta no Brasil. Toda a Mata Atlântica, toda a Amazônia, todo o Cerrado era produção indígena, de alguma etnia que estava ali. Sabe, volta e meia eu ouço falar que porque a gralha azul espalhou a araucária. Cara, a gralha azul nenhuma planta araucária. Quem plantava araucária era o povo caigangue, era o povo guarani. Por excelência o povo caigangue. E ninguém sequer cita o caigangue como, sabe, que espalha essa madeira maravilhosa, esse fruto maravilhoso. O francês está louco pela castanha do pinhão. Você não vê um reflorestamento. Sabe, agora tem um professor fantástico, que é o professor Zanetti, que faz um trabalho com a araucária extraordinário, tá? Disseminando isso daí. Cara, cadê o incentivo do governo para isso? Cadê o governo chegar e falar assim, olha, você precisa de quanto para reproduzir isso daí? Mas não. Vai fazer o que o governo? Planta soja transgênica, planta cana transgênica, planta milho transgênico, planta trigo transgênico. Planta transgênico, por quê? Porque o lobby dos transgênicos estão lá no Congresso enchendo os bolsos desses porcos. A diferença entre os governos, o federal, o estadual, ou nessa questão não há apoio de nenhum deles, ou não seria da jurisdição de um governo estadual, por exemplo, apoiar alguma iniciativa com relação à araucária, por exemplo? Olha, teria condição do governo estadual dar um apoio específico para uma aldeia do Paraná, nesse sentido? Ou foge a alçada dele? A primeira pergunta, há uma diferença muito grande entre o federal, o estadual e o municipal. O federal tem muita grana, o estadual tem bastante grana, o municipal tem grana, tá? Não difere nada. O estadual pode criar mecanismo para se plantar araucária. O municipal pode se criar mecanismo para plantar araucária. Sabe? Eu vou te dar o exemplo do Jussara, o palmito Jussara, tá? No Paraná é proibido tu mexer com Jussara, tá? Santa Catarina e São Paulo, hoje em dia, estão sendo os maiores produtores de Jussara. São governos estaduais que olharam para isso, entendeu? E no Paraná não pode nada. Agora, você vai para Guaraqueçaba, tá? Você vai rodar 80 quilômetros de estrada, você só vai ver pupunha, que é uma palmeira, tá? Que vem lá da Amazônia. E por que não pode ter Jussara? Porque não dá? Não, porque não há interesse do governo, há uma proibição do governo, sabe? Então, assim, se quiser os governos, não precisa ficar dependendo do federal, do estadual, do municipal, do estadual, não precisa, sabe? Se quiser, só que não há interesse. Por que não há interesse? Porque não tem lobby para pagar o bolso dos porcos.
entendeu? E o que porco gosta? Soja. Entende? É simples assim a coisa. Ninguém está ganhando ou ficando rico com a questão indígena? Seria essa a resposta? Exatamente. A não ser o próprio indígena. Tá? O genocídio continua, gente. Eram 13 milhões aproximadamente, tá, de seres humanos vivendo aqui em 1500. Hoje em dia são pouco mais de 800 mil. Sabe? O que é genocídio, então? Eram mais ou menos 1.300 etnias em 1500. Tá? Hoje em dia são pouco mais de 300. Sabe? Tem a questão de 2 anos atrás, uma etnia foi varrida do mapa de novo com gripe. Sabe? No começo desse ano, o povo Yanomami, que era um tronco dos Yanomami, foram exterminados por um grupo de garimpeiro. E o governo sabe disso. Sabe? Ele pode dizer que não sabe, mas ele sabe. Ele foi comunicado disso e não aconteceu nada. Os caras estão fazendo garimpo lá. Sabe? Eu como brasileiro, você como brasileiro, você não pode pegar 1 grama de minério nenhum do solo. Agora vem os estrangeiros, eles podem tudo. Por quê? Porque eles pagam propina. Eles pagam, eles têm lobby para quê? Para dar milho para os porcos que estão lá no Congresso. Essa que é a verdade.